Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Faça isso, que você vai ajudar muito a gente aqui, tá? Ok? E aí, você, evidentemente, tá? Se inscrevendo, tocando o sininho, dando like, compartilhando o vídeo e, mais do que isso, você comentando, divulgando o canal, você nos ajudará bastante. Se você quiser ser assim, eu quero ajudar financeiramente o canal, Robson, você está convidado a fazê-lo. Tá? Então, se você pode usar o Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem o, o nosso glorioso chave Pix, ok? Muito bem. Aí, num vídeo passado, eu mostrei para as pessoas que o Iau da Baote, tá? Que Paulo chama o Deus deste século, né? Certo? Essa figura chamada Demiurgo nada mais é do que o Javé, o Brahma, o Alá, o Rassatã, o Lúcifer, o Satanael, o Ariel, o Saclas, o Samael, enfim, ok? Por quê? Porque eu mostrei para vocês que uma das coisas que tem acontecido no meio de nós é que quando, né, por isso que eu digo, tome cuidado com os despertos, porque tem um monte de gente desperto trabalhando a serviço do demiurgo, ok? Porque essas pessoas despertas, tá, são contra a nova ordem mundial, mas vivem dentro da New Age, né? Nova era. Escrever em português. Então as pessoas elas são contra a nova ordem mundial, elas dizem que elas são contra o tal do, né, do GO, do governante oculto. No entanto, vivem a espiritualidade da nova era que está ligada à nova ordem mundial, promovida pelos sionistas, tá? Certo? Promovida por sionistas, olha só, sionistas ocultistas. Tá? Aqui, ó. Certo? Quem é que está promovendo a nova ordem mundial? Os sionistas ocultistas. E eles bancam um monte de grupinhos que vão surgindo, tá? Eles financiam religiões, eles financiam grupos, eles financiam o neofascismo, o neonazismo, eles financiam o socialismo, o capitalismo, o comunismo, o não sei o queísmo, tudo eles financiam. Se você dissecar, você vai ver o que esse pessoal faz, tá? Incluindo criar, tá, religiões, espiritualidades, seitas que vão surgindo a serviço da nova ordem mundial através da New Age. Eu falei isso ontem no vídeo, mostrei que quem trouxe esse avivamento foi a Helena Blavatsky, tá?
Ah, mas a Helena Blavatsky Robinson, ela trabalhou, ela trabalha com, sabe? Ela falou do Logos, ela falou não sei do que. Olha, desculpa, queridão. A Helena Blavatsky viveu antes da descoberta dos documentos de Nag Hammadi e antes da descoberta das tabuletas da Suméria, tá? Tá? Antes do documento de Qur'an, tá? Então eu acho que as pessoas, tá, deveriam ter cuidado, porque o que nós estamos assistindo e quando eu abro o YouTube, gente, são coisas assim escabrosa, no mínimo escabrosa. É muita história, é muito papo, é muita, né? Então, dos instrumentos do ocultismo judaico se chama Zohar, ou como alguns chamam Zoar, tá? É um dos instrumentos, tá? Então, o que tem de judeu ocultista, você nem imagina, tá? Você nem imagina, mas tem muito, né? Então, eles promovem, e essas sociedades secretas que existem, nada mais são para difundir as ideias, tá? Certo? Então, o que é que acontece? As pessoas saíram da Igreja Católica, do protestantismo, sabe, dessas religiões institucionais e disseram: agora nós somos despertos. É mesmo? E onde você está participando? Ah, agora eu estou participando de grupo tal. Então eles saíram de uma armadilha e caíram na outra. Não é? A luz verdadeira, tá? É diferente da falsa luz. Tá? E nós vamos ver isso agora. E aí eu estou dizendo para você não participar mais de nenhuma dessas coisas, não, continue, ok? Cada um faz as escolhas que é necessária na vida. Volto a dizer, cada um é produto das escolhas que faz, certo? O que nós estamos assistindo é o surgimento de um monte de guru, tá? Que dizem estar em contato com não sei com quem, com não sei com quem mais, com Confederação Galáctica, com a Fraternidade Branca, e pá, é aquela coisa. Meu irmão, tá cheio disso. Você abre o YouTube, tá? Você abre o YouTube, eu estou abrindo, por exemplo, o YouTube aqui, aí você vai ver, né? Você vai ver coisas assim incríveis, tá? Mensagens, reportagens, meu irmão, é tanta Enki e o avatar de Vishnu, sabe? É, contatos imediatos, e, né? Apocalipse narniano, anticristo, é, é, cientistas descobriram algo assustador em uma antiga cidade subaquática localizada no Egito. Enfim, meu irmão, se você entrar nessa, no... se você entrar nessa noia, né, você dificilmente vai sair, né? Então, eu espero que você entenda que aqui ninguém está dizendo para você não participar de nada, cada um participa do que quiser, né? Do que quiser. Eu vou seguir aqui no meu canal falando sobre determinadas coisas, né? E aí
Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, nem converter, nem convencer. Cada um, né, faz as escolhas que quiser, não é? Ah, eu gosto de viver nessa fusaca aí. Paciência, né, meu irmão? Paciência, né? Então, eu quero começar com esse texto aqui sobre a, a intrusão alienígena, tá? A intrusão alienígena. Vou até copiar aqui, tá? Alienígena, tá? E aí eu quero anotar isso porque são dados importantes. O material de Nag Hammadi está bem aqui, ó. Tá? Eu vou descer aqui, porque eu gosto de colocar aqui e aumentar um pouquinho, tá? Para que as pessoas possam me visualizar, ok? O material, eu vou grifar aqui o que eu vou ler aqui para vocês. O material de Nag Hammadi contém relatos de experiências visionárias de iniciados, incluindo encontros em primeira mão com seres inorgânicos, chamados arcontes. Tá? O ensino gnóstico explica que essas entidades surgiram nos estágios iniciais da formação do sistema solar antes da formação da Terra. Então preste atenção. Isso aqui é um artigo, tá? Certo? Do John Lamb-Lage, ok? Então, preste atenção no que ele está dizendo. Eu não concordo com tudo que ele fala, tá, pessoal? Escreve. Definitivamente, tá? Então ele vai dizer assim, incluindo encontros de primeira mão com seres inorgânicos, que eu volto a dizer. Essa expressão inorgânico é completamente equivocada, tá? Equivocada, pessoal. Tá? Eles são chamados de arcontes. O ensino gnóstico explica que estas entidades surgiram nos estágios iniciais da formação do sistema solar, porque na cabeça do John Lamb-Lage tudo aconteceu na galáxia, tá? Então, o John Lamb-Lage, ele é o tipo do cara que ele diz o seguinte, tá? Que o pleroma, tá? É no centro da galáxia, né? Ok? É isso que ele diz, tá? Então, que os arcontes surgiram, não, os arcontes surgiram, primeiro porque ele tem uma cosmologia muito equivocada, tá? A nossa cosmologia é muito básica, pessoal, tá? É muito básica. Por quê? Porque, veja, o nosso universo, certo? Ele é 5% de energia bariônica, todo mundo conhece isso de Coisarteado, né? Sarteado. Então vamos lá. E aí, tá? Vamos falar da Terra. A Terra, pessoal, eu volto a dizer, sempre que eu falo isso, a Terra é realmente o centro do universo. Pode pular, rodopiar, falar o que quiser, inventar história do tal James Webb lá em cima, focando não sei para onde, mas isso é tudo lorota. Isso é tudo lorota. Um dia tudo isso vai cair, vai desmoronar. Aguardem, vocês verão isso acontecer, né? Então, nós estamos aqui na Terra. Então, as primeiras camadas, os primeiros arcontes, estão na atmosfera da Terra, tá? Ok? Aqui nessa região chamada atmosfera. Depois os arcontes estão na... Eu já mostrei isso aqui, né? Mas não custa mostrar de novo. Só para dar exemplo, tá, pessoal? Que vocês já viram isso aí, tá? Então, o mundo
sublunar, tá? Está sobre um domínio, e o mundo supralunar. Ok? Então, os astros aqui, esses astros, certo? Eles são, diríamos assim, catalisadores, ok? Do poder desses seres, desses arcontes, tá? Então, é possível a existência desses seres? Bem, pessoal, veja, os gnósticos existiram entre o primeiro e o segundo século, correto? E eles já falavam da existência desses seres, tá? Que esses seres seriam uma espécie de, de dominadores, né? Dominadores. Eu acho que a maioria das pessoas, quando você pega, por exemplo, aqui eu vou mostrar isso aqui, né? Já é conhecido, mas não custa nada mostrar, tá? Você vai mostrar de novo aqui. Ó, aqui, ó. Então, cada esfera dessa era dominada por um arconte, até o sétimo, tá? Aonde fica Saturno, ok? Toda essa área aqui está sobre o domínio da Terra, ok? E a Terra está prisioneira do Saturno, da Lua e do Sol, ok? Não entendi. Você vai entender. Quando você, tá? Quando você entra numa loja maçônica, a primeira coisa que você vai dar de cara é o seguinte: um triângulo com olho que tudo vê, tá certo? Você vai dar de cara com isso lá, bem no centro. Aí de um lado está o Sol. Ok? Do outro lado está, eu vou desenhar assim, mas a Lua lá é inteira, tá, pessoal? Certo? A Lua lá é inteira. Está a Lua. Então aqui está o Sol, o Chemosh e a Lua. Tá? E quem é isso aqui? Você deve estar perguntando assim, e quem é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que estes planetinha aqui, ó. Saturno. Satã. Tá? Da onde vem a palavra sábado. Tá? Portanto, quem é o ser escondido por detrás desse astro? Javé, tá? O Iau, eu vou botar Iau da Baote dessa forma, tá? Iau da Baote, Jeová, Javé, e assim por diante. É isso que você vai encontrar dentro de uma loja maçônica. Tá? Mas esse olho é o olho que tudo vê. Né? Então veja, eles criaram um mundo de simbolismo para mostrar o quê? Eles estão mostrando através desse simbolismo que a Terra está presa entre o Sol, né? Esse
Deus aqui, esse Deus aqui e esse Deus aqui. O Chemosh, a Selene e o Cronos. Ok? Então, há um simbolismo nítido, claro, evidente, mas para o profano que entrar numa loja dessa, não vai entender absolutamente nada. E pior do que isso, eles ficam fazendo ensinos, aí o cara chega ao 33º grau e ele acha que ele é o... Nossa, eu aprendi tudo. Mentira. Todo mundo sabe, existem N livros de ex-maçons que mostram que os maçons existe graus além do 13º. Eu vou mostrar aqui uma figura para vocês, tá ok? Para a gente entender isso aí. Ok? Deixa eu pegar aqui o meu download. Os downloads. Né? Onde está o download? Download está aqui, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês algo muito interessante. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês verão, olha aqui, ó. Essa, tá? A franco-maçonaria tá aqui, ó. Ó. Os 33 graus, aqui, ó. Estão olhando? Estão atenção? Tá? Eu não vou explicar aqui detalhe por detalhe para não tomar muito tempo. Mas tá aqui, ó, o Gadu e o olho que tudo vê. Olha aqui. Essa aqui o rito escocês antigo e aceito, e este aqui é um outro rito que demora mais tempo para você atingir um determinado grau. Aqui você tem que atingir, só que acima deles aqui, desses que acho que chegaram no topo, tem outros. Esses outros é que sabem de fato o que é, qual é a verdade e o que é que está acontecendo. Tá? Você pode ver que é cheio de simbolismo, pessoal, cheio de simbolismo. Tá? Olha aqui, ó. Certo? Aqui você pensa, ah, eles têm a Bíblia lá e tal, né? Oh, tá, mas não tem nada a ver. A Bíblia lá é apenas um disfarce e todo mundo sabe que eles, particularmente, eles não acreditam, tá, em nada do chamado que nós chamamos de seres, ok? Então, os arcontes, ok? Olha aqui, o nome dos arcontes, olha aqui, tá? Yaldabaoth, olha como é escrito em hebraico, tá? Nebruel, Iaote, tá? Eloaios, Istafaios, ok? Certo? Iabel, Ial, Adonaios, Adonim e Sabataios. Está aqui, ó. Ok? Ainda vem mais aqui, ó. Iauê. Aqui, ó. E Elohim. Então, esse aqui, ó. Vejam que esse nome Elohim é o mesmo nome Elohim. Iauê é o mesmo tetagrama chamado Yod-Re, Vav-Re. Então, o Javé aqui, ó. Não é? Ok? Certo? Olha aí. Então, você vai vendo o que? Vai vendo o que, né? Ok? Certo? E aí, veio uma pessoa comentar no meu vídeo e dizer, não tem nada a ver o Yaldabaoth ser o Enlil. Não tem nada a ver o Yaldabaoth ser o Javé. É mesmo, preto. Eu quero pedir encarecidamente a pessoas que
não conhecem o meu canal e que não sabem que a gente gasta tempo estudando material, que vá olhar o início, tá? Os títulos estão lá, pessoal, claros, tá? Basta fazer uma pesquisa na lista e você vai encontrar vídeos lá explicando sobre isso, tá? Mas aí eles continuam insistindo nessas ideias, ok? Continuam insistindo nessas ideias. Então, a maçonaria é um movimento tipicamente criado por judeus sionistas, tá? O que a maçonaria reivindica? Ela reivindica a ideia de que ela é herdeira de todos os conhecimentos, desde o lado da Suméria até o dia todo. Todo mundo sabe que isso é mentira. Primeiro, isso é uma mentira. Tá? Mentira, 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 mentira. Vós sois mentiroso e vosso pai é o pai da mentira. Vosso pai é assassino desde o princípio. Tá? Na verdade, pessoal, existe uma guerra de clãs dos primeiros seres que estiveram na Terra. Tá? E quem é que recebeu homenagem da maçonaria e etc. e tal? A Helena Blavatsky. Por quê? Porque ela é a grande, fez um grande avivamento do ocultismo. E aí tem um monte de pastor enfiado na maçonaria, um monte de padre, um monte de bispo, um monte de cardeais. Isso não é novidade para ninguém, tá? Você sabe, houve uma época, um homem chamado Neymar de Barros, já deve ter morrido, ele foi infiltrado pela maçonaria dentro da Igreja Católica. Tá? Porque o grande lema da maçonaria que eles apresentam para as pessoas tá? Igualdade, certo? Fraternidade, não, fraternidade, são 3 lemas, né? Irmandade, igualdade, fraternidade, tem outro que acabou de fugir da mente, tá? São 3. É o mesmo lema que foi usado pelos revolucionários da Revolução Francesa. E todo mundo sabe que a Revolução Francesa foi feita pelos maçons. Tá? Existe uma terceira aqui que eu não me lembro agora. No entanto, eles ocultam uma que é chamada assim, tal, 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 né? Igualdade, fraternidade, ou a morte. Tá? Qual era o grande objetivo da maçonaria? Tá? Sempre foi derrubar o trono e derrubar o altar. Trono e o altar. Primeiro, porque eles acreditavam que a igreja que tinha o domínio sobre os reis, né? Então eles derrubaram todas as monarquias, certo? E ficaram e minaram por dentro a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje, pessoal, é cheia
de pessoas ligadas às sociedades secretas e estão no topo da igreja. Não é à toa que o tal Papa Francisco, né, segundo informação né, seria maçom. Até porque ele pertence a uma ordem chamada jesuíta. Ok? E os jesuítas nunca tinham tido papa. Vocês sabiam disso? Os jesuítas nunca tinham tido papa. Nunca. Inclusive, a ordem jesuíta foi, a uma certa altura da história, completamente suspensa. Né? Então, tá? São coisas da história que a gente não pode deixar de perceber. Ok? Então, o John Lambilage fala, né, que esses seres, os arcontes, existem antes, tá, da formação do sistema solar. Bem, eu acho que reduzir ao sistema solar é bom para a gente compreender, né? Porque se você abarcar isso para o lado do universo, de uma coisa mais imensa, que eu não acredito nesse universo que eles falam, né? Mas vamos trazer apenas para essa localização do sistema solar, ok? Os arcontes habitam o sistema solar, aqui ele está falando, certo? Habitam o sistema solar, o reino extraterrestre como tal, mas podem interferir na Terra. Preste atenção. Tá? Curiosamente, esta visão gnóstica concorda estreitamente com a opinião de Jacques Vallée, que sustenta que os ETs ciborgues provavelmente pertencem à esfera planetária local. Vallée também propõe que o enigma ET-OVNI é um sistema de controle espiritual, um fenômeno que se comporta como um processo de condicionamento. Tá? Certo? Então, eles são mensageiros do engano. Correto? Então, o que é que eles fazem? Eles controlam a Terra através de um controle parasitário. Né? E aí, quando a gente fala aqui que nós moramos numa simulação, tá? Numa simulação dentro de um campo holográfico, e eu mostrei ontem o que é uma pessoa ficar presa ao sistema. Por quê? Porque ela acha que ela é desperta e aí ela começa a divulgar ideias que você vai olhar, ela saiu de uma religião e pulou dentro de outra. Aí elas se denominam espiritualistas. E ainda tem mais. Elas falam em nome de uma espiritualidade. Olha, a espiritualidade me disse. Quem é a espiritualidade, meu filho? Comente aqui embaixo aqui. Quem é a espiritualidade? Quem são esses seres que estão te enganando? Que estão se passando por Sananda, que estão se passando por não sei o quê. Tá? Hoje existem pelo menos duas teorias a respeito da existência desses seres que nós chamamos de arcontes, que alguns chamam de ET, tá? Ou extraterrestre ou alien. Existem duas teorias. Uma, a primeira teoria, eles habitam o
interior da Terra. Ok? Então eles são aqui, certo? Da Terra mesmo, só que no mundo subterrâneo. Aí é a teoria da Terra Oca, né? Então, a teoria funcionaria a Terra Oca, ok? Certo? Aonde o René Guénon vai chamar o rei do mundo, certo? Ponto número 2. A segunda ideia é de que a Terra é bem maior e abriga continentes, certo? Desconhecidos. Então, essas são as duas teorias mais plausíveis que a gente tem. Porque a teoria de que eles estão em algum planeta, isso é mentira. Tá? Aí vem alguns e dizem assim, não, mas eles não habitam os planetas no sentido físico, mas no campo astral do planeta. Aí lá vem a teoria de campo astral. Você sabe que hoje a maioria dessas pessoas espiritualistas importaram determinadas coisas, teses, ideias da cultura hinduísta e do budismo. Tá? E aí começa chakra, os 7 corpos, não sei o que, viagem astral, entendeu? Aí as pessoas vão e caem nessa armadilha. Tá? Aí elas fazem viagem astral, aí quando elas voltam de lá, porque toda vez que você faz uma viagem astral, você abre um campo de energia, e aí o que é que acontece quando você abre um campo de energia? Seres podem vir, né, junto com você sem você perceber. Primeiro porque as pessoas precisam entender que elas têm uma alma programada, que o que sai do corpo delas não pode ser o espírito. Aí eles, para justificarem que é o espírito e tal, aí eles inventaram o fio de ouro, que é o espírito sai, mas tem um cordão que liga ao corpo, então enquanto esse cordão estiver ligado lá, tá tudo bem. Agora, se esse cordão cortar, já era babau, não volta mais. Chega a ser infantil o que a gente está vendo hoje. E o pior de tudo que está ocorrendo é uma bendita ciência esotérica que está nascendo aí. De pessoas que pegaram ideias da física quântica e começaram a dizer que isso vai se encaixar perfeitamente no que a gente está querendo falar. Né? Então vamos lá. Vamos lá que tem bomba, né? Vamos lá. Isso é exatamente aqui, ó. Isso é exatamente, olha, o que os gnósticos disseram sobre os arcontes. Eles podem afetar as nossas mentes através de técnicas de condicionamento subliminar. Então eles podem o quê? Afetar a sua mente. Tá? Quantas pessoas a gente sabe que começaram a se envolver com o ocultismo e depois ficaram completamente oprimidas, completamente desequilibradas e até chegaram ao... Você sabe o que é, né? Eu acompanhava uma página há uns 5 anos atrás de um camarada que
postava foto, imagem dele fazendo rituais da magia do caos, né? Tal. É. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele se suicidou. Um belo dia eu abro o Face, né? Não pode falar aqui, aquele que começa com a face, né? E o book, tá? E aí quando eu abri, não, o que é que aconteceu? Ele tinha tirado a própria vida, certo? Por quê? Porque as pessoas, elas acham que você está tirando energia de um ser, provavelmente de um arconte, tá? Aí você está tirando energia de um lugar. E vejam bem, presta atenção. No filme Doutor Estranho, o que era que aquela monja fazia? Ela viveu 300, 400 anos, mas ela nunca disse para os amigos dela que ela tirava energia do tal, tá? Do tal ser chamado Normambo, tá? Da escuridão. Por isso ela sempre parece ela, mas o preço veio depois. Tá me entendendo? As pessoas ficam se alimentando de uma energia, só que mal elas sabem que depois eles vão começar a sugar a energia dela. E as pessoas vão sofrendo de males, tá? Adoecendo, depois elas não sabem mais. Pessoas que entram em estágio de loucura, de demência, de esquizofrenia, tá? E isso é muito perigoso, certo? Então, é preciso a gente ter muito cuidado. Os arcontes, tá? Suas principais táticas são erros mentais, tá? Eles incutem vírus intelectuais ou falsas ideologias, especialmente doutrinas religiosas colocadas dentro da cabeça das pessoas. Tá bem aqui, ó. Isso aqui nós estamos lendo aqui, ok? Certo? Certo? A simulação, tá? As doutrinas e simulação, tá? Arcontes predadores, ao contrário de uma ampla gama de seres não humanos e de outras dimensões, também conhecido pelos gnósticos, seres que são benevolentes ou neutros em relação à humanidade. Ele está se referindo ao pleroma, porque os seres pleromáticos, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Existem seres que são completamente neutros, eles não estão envolvidos em nada, e existem os seres positivos, que são os seres do pleroma. Ok? Certo? Tá? E muita gente pensa que os seres do pleroma não estão preocupados com a humanidade. Não, eles estão fazendo muita coisa para tirar as pessoas de situações difíceis. É? Não é brincadeira não, pessoal. Tá? Não é brincadeira. Tá?
Descrições físicas dos arcontes ocorrem em vários códices gnósticos, nos vários escritos gnósticos. Tá? Dois tipos são claramente identificados. Quais são, Robson? Fala aí. Ok? Um tipo é chamado embrionário, tá? Que é parecido com um feto, e um tipo draconiano ou reptiliano. Esses dois são descritos. O primeiro, tá, vai ser chamado de um ser abortivo. E quando o pessoal identificam essa frase, um ser abortivo, eles identificam com quem? Com os Greys. Porque eles parecem um feto mesmo. Né? E os reptilianos estariam ligados ao aspecto do demiurgo, porque ele é dito que ele é uma serpente com cara de leão. Ok? Uma descrição que pode parecer simbólica, né? Porque o grande problema da grande maioria das pessoas é: vamos ler os textos gnósticos simbolicamente, porque eles não são literais, pessoal. É tudo uma interpretação. Tanto que o Carl Jung, ele lia os escritos gnósticos e de lá ele tirou várias ideias para explicar sobre psicologia profunda. Eu estou rindo, olha. Não, querido. Não é simbólico. Nunca foi. Esse é o grande problema da manipulação que eles fazem com a sua mente. Porque você tem que entender tudo simbolicamente, portanto, não levar a sério nenhuma dessas coisas. Tá? É uma tática. Né? Obviamente, as descrições, né, ajustam-se perfeitamente aos greys e reptilianos dos relatórios contemporâneos, ou devo dizer, a um ET. Investigando os materiais gnósticos, é uma grande surpresa descobrir que os antigos videntes detectaram e investigaram o problema da intrusão alienígena durante o século I depois de Cristo e certamente muito antes. Os mistérios datam de muitos séculos antes da era cristã. O que surpreende na teoria gnóstica dos arcontes são apenas o contexto cosmológico, né? Explicando a origem destas entidades, a razão do seu entrelaçamento com a humanidade, mais especificamente da informação sobre o motivo alienígena, descrevendo como funcionam e o que eles querem de nós. Tudo isso os gnósticos explicitamente falam sobre isso. Por outro lado, os gnósticos ensinavam que estas entidades, tá? Aqui, estas entidades nos invejam e se alimentam do nosso medo. Acima de tudo, tentam impedir-nos de reivindicar e desenvolver nossa luz interior, o dom da inteligência divina dentro de nós. Embora eu não afirme que os ensinamentos gnósticos dos arcontes ou o que resta desses ensinamentos tenham todas as respostas para o enigma ET-OVNI, ET-OVNI, né? Mas uma coisa é clara, diz ele, apresentam uma análise coerente, abrangente da intrusão, a palavra intrusão, tá? Bem como práticas específicas para resistir a ela. Eles são muito mais completos e sofisticados do que qualquer teoria em discussão hoje. Em suma, os antigos videntes dos mistérios na Europa e no Levante parecem ter conseguido, há 2000 anos,
o que muitos de nós temos tentado fazer desde 1947, quando foram descobertos os documentos. Tá? Descubra quem são esses ETs, onde eles se originam, como eles se relacionam conosco. E o mais importante disso tudo, como devemos nos relacionar com eles. Até onde sei, tá? Além de mim mesmo, apenas um escritor sobre o tema, ET OVNI, identificou claramente os arcontes gnósticos como ETs contemporâneos. Este é o Nigel Kenner, cujo livro The Sound of Grey é uma contribuição, tá, única e pouco conhecida ao debate. Kenner cita textos de Nag Hammadi apenas de passagem e não em detalhes sobre os ensinamentos gnósticos sobre os arcontes. Ele defende fortemente a interferência alienígena no genoma humano, mas esta afirmação não se sustenta contra a análise gnóstica. Os textos gnósticos usam linguagem mitológica para descrever eventos reais da pré-história, bem como as evoluções ao longo prazo na psique humana. Então, primeiro, né? Então, você já está observando que os gnósticos, pessoal, eles analisaram lá da pré-história. Portanto, quando eles falavam dos arcontes, tá? Primeiro, certo? Eles identificaram, número 1, eles identificaram o demiurgo, certo? Chamado Ial da Baote, certo? Com o Deus do Antigo Testamento. Ok? Tá? Eles identificaram claramente isso aqui, tá? Identificaram os arcontes como os seres que ajudaram a criar a humanidade. Tá? Então, obviamente, eles estão identificando esses seres com os Elohim, tá? Ou, certo? Com os Anunnakis. Certo? Então, observe isso aqui. Pessoal, eu digo isso aqui para vocês o seguinte, olha, tem muita gente por aí que discorda do que eu falo, mas não tem coragem de vir comentar aí, porque eles sabem que eu sou um cara que eu não alivio, eu não fico dourando pílula. Os arcontes, eles identificaram exatamente com os Elohim da Bíblia hebraica e com os Anunnaki. Tá? E, consequentemente, esses seres
são os mesmos de outras culturas, os theoi, tá? Dos gregos, certo? É um deles. Os Oanes, do Antigo Egito, e assim por diante. Tá? Aí você pode me perguntar assim, tá? Você pode tirar um print disso aqui e tal, mas, ok? O importante é que você assista a aula várias vezes para você entender, para depois não acontecer o que muita gente faz aí, é que, sabe qual é o grande problema? É que quando você está ensinando para pessoas que sabem, a pior coisa que tem. Por quê? Porque eles começam logo. Ah, não, mas isso não tem nada a ver. Por quê? Então, sabe, eu, durante a minha vida toda, mais de 30 anos da minha vida foi dedicada a ensinar pessoas, quando eu era católico. Então, qual era a coisa boa? É que eram pessoas novas, estavam descobrindo o conhecimento. Mas você sentar na frente de alguém que acha que sabe tudo, aí você está perdendo seu tempo. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente observa é que os arcontes, os Anunnaki, os Elohim, ou Oanes, ou Theoi, eles são seres, pessoal, certo? Que deixa eu ver se eu consigo dizer isso para vocês. A minha visão, tá? Eles são parte de uma civilização passada da Terra. Ok? Eles são uma civilização pré-Éden, antes do Éden, antes do surgimento da criação do Éden, do jardim e aí da manipulação genética dos seres humanos. Porque, obviamente, pessoal, eu contei num vídeo anterior que o cara lá da revista UFO resolveu querer falar mal do Simpson. Engraçado, né, cara? Tu já traduziu as tabletas da Suméria? Tu já foste traduzir? Porque enquanto o Sinti estava vivo, ninguém falava mal dele. Depois que ele morreu, aí todo mundo resolveu se tornar especialista em tabuletas da Suméria. E nem todas as tabuletas foram traduzidas, é bom que se diga. O Síndic, claro, alguns livros dele, como por exemplo o livro Perdido de Enki, na verdade uma mistura de dados com uma ficção, evidentemente. Tá? Agora, teve o Christian O'Brien, teve outros tradutores dos textos gnósticos, dos textos sumérios, que pesquisaram, pessoal. Aí o cara que nunca pegou numa tabuleta vem dizer que ele, sabe, que ele não concorda. Por quê? Porque eles gostam dessa falsa luz que é esse esoterismo ufológico de que os ETs são tudo bonzinho. Eles são tudo bonzinho, tá? Eles vão vir para ajudar a Terra a evoluir para a quinta e para a sexta dimensão. Aí nós vamos. É mesmo, é, papai? Quando é isso aí? Tem data marcada? Vocês acham mesmo que vocês vão ver nave descendo em todo o canto do planeta com seres bonzinhos dizendo, nós viemos para ajudar? Olha, eu temo que a coisa esteja mais feia do que se imagina.
Primeiro que eu não acredito que esses seres vieram de outros planetas. Eu sou da teoria de que ou eles estão em outras terras que nós desconhecemos aqui no planeta, ou eles são os seres, né, do submundo, né, debaixo da terra, né? É as duas hipóteses que eu aceito. Porque essa ideia de que eles são de outra dimensão, de outra galáxia, de outra não sei o quê, isso é balela. Isso é conversa fiada para boi dormir, tá? Cada um tira as suas conclusões, né? Então, o Kenneth cita texto de Nagama, mas passagem, tá, os ensinamentos gnósticos. Ele defende fortemente a interferência alienígena no genoma humano. Está aqui, ó, no genoma humano. Mas esta afirmação não se sustenta contra a análise gnóstica. Tá? Quem está dizendo isso aqui é o John Lamb-Lage. De acordo com os antigos videntes, os arcontes não podem ter acesso à nossa composição genética, mas podem falsificar uma intervenção. Tá? Considerando a confusão da humanidade nos tempos modernos, uma intervenção falsa seria praticamente real. Olha aqui. Então ele está dizendo, prestem atenção nisso aqui, que primeiro ele faz uma afirmação. Os ETs, tá? Certo? Os arcontes, ele diz aqui, né? Primeiro, esses seres não têm acesso ao nosso genoma. DNA. Tá? Essa afirmação aqui, eu não considero de tudo verdadeira. Vou dizer por quê. Por que eu não concordo com John Lamb-Lage? Porque dizer isso aqui significa dizer que o quê? Que nós viemos de uma evolução? Ou que nós viemos de uma criação de um ser? Então, eu acho essa observação assim completamente equivocada. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa tem acesso ao nosso DNA, ao nosso genoma. Tá? Por que é que esses seres não teriam acesso a isso? Então, ele já descarta a ideia de que os Anunnaki teriam formado o ser humano geneticamente modificado através do Homo habilis ou do Homo erectus. Tá? E é uma teoria que é sustentada por alguns, que inclusive dizem que os Anunnaki forjaram essa mentira para dizer para os nossos queridões lá da Suméria que eles tinham sido criados por eles. Como realmente eles são o pai da mentira, eu não vou duvidar que eles tenham contado mentira para eles. É provável, pessoal. Acreditar em seres que você não conhece é acreditar. Mas se você negar que os Anunnaki interferiram geneticamente no ser humano, aí você tem que optar por uma outra teoria, que seria a evolução de Darwin, o que é profundamente uma burrice.
tá? E se não for Darwin, foi criado por Deus, também é outra burrice. Então, criacionismo e darwinismo seria de uma extrema burrice. Aí você vai dizer, bem, resta a intervenção genética. Seria possível eles fazerem isso? Bem, dado, se você olhar, tá? Dado as descobertas arqueológicas e etc., tá? E até a paleontóloga, né? Paleontologia, descobertas recentes, você vai se perguntar o seguinte: bem, se não foi criacionismo, se não foi evolucionismo, se não foi intervenção genética, o que aconteceu? Ok? Algo aconteceu. Algo aconteceu. Tá? Então você diz, não foi o criacionismo? Não. Não foi o darwinismo? Não. Não foi intervenção genética? Não. Por que esses seres não teriam acesso ao nosso DNA? Segundo os documentos gnósticos, tá? Se você pegar os livros gnósticos, ok? Você verá que no Evangelho de gnóstico de João, eles narram a criação do ser humano. O Yaldabaoth, junto com os anjos, junto com os daimons, junto com os arcontes, estão criando os seres humanos. Bem, aí você diria assim, se não é, aí você, vou colocar bem aqui, né? Aí você diz, bem, foi criacionismo? Aí você diz, não. Foi darwinismo? Ou evolucionismo? Você diz não, né? Você vai dizendo não, tá? Foi geneticismo? Aí você diz não. Então, qual é a outra opção? A outra opção é dizer os humanos, tá? Vieram de outro lugar. Tá? Então, os humanos vieram de outro lugar, de outras terras, de um outro ambiente, e foram colocados aqui na Terra. Você está me entendendo a coisa, a complexidade? Porque, veja, quando você diz que não foi uma criação, então você está negando, claro, a Bíblia, que é uma mentira, é uma fraude. Você está negando a história Anunnaki, também, né? Você está negando a Bíblia, porque a Bíblia é que fala de criação. Mas os gnósticos também falavam de criação. Aí você nega o darwinismo, por quê? Porque o Darwin resolveu dizer que tudo evoluiu, né? Certo? Aí você nega o geneticismo, dizendo não pode ter sido uma intervenção genética porque eles não têm acesso ao nosso DNA, ao nosso genoma. Está lá no. É o que está sendo dito agora aí no texto. Correto? Então, se não foi, então nós temos que optar por uma outra opção. Os humanos chegaram aqui na Terra prontos. Vieram de algum outro lugar? Provável. De uma outra terra, assim,
do interior da Terra, não sei, né? De outros continentes perdidos que nós não sabemos, tá? Porque se você vai negando uma coisa, você tem que encontrar uma explicação. E até hoje a paleontologia não conseguiu encontrar essa explicação para essa nossa realidade, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Isso tipifica a tática arcôntica de nos levar a imaginar, olha, porque ele diz aqui, né? Ó, os arcontes não podem ter acesso à nossa composição genética, mas podem falsificar essa intervenção. Então ele está dizendo o quê? Que os Anunnaki mentiram para os sumérios, dizendo para eles, olha, nós fomos os criadores da raça humana e tudo mais, e pipipi, popopó. Pode ser verdade? Pode, pessoal. Por que esses seres, se os Anunnaki são os mesmos arcontes, os mesmos Elohim, os mesmos, etc. Tal, o que os impede de terem mentido para os humanos a fim de escravizar os humanos? Não é? Ora, para eles obterem o poder da adoração dos sumérios, os sumérios adoravam eles como deuses, eles tiveram que dizer para eles, olha, vocês foram criados por nós. Vocês têm misturas do nosso DNA com o DNA de vocês. Vocês estão... Correto? Então, o que está escrito nas tabuletas da Suméria seria uma mentira. Então, nem darwinismo, nem geneticismo, nem criacionismo. Então, você tem que encontrar uma outra saída. Ok? Aí nós vamos bem aqui. Vamos lá. Tá? Isso tipifica, agora aqui, né? Certo? Isso tipifica a tática arcôntica de nos levar a imaginar e acreditar em coisas que não são verdadeiras e a aceitar a simulação da realidade. Ok? Então eles fazem com que a gente aceite o que não é verdadeiro e simulam realidade. Desta forma, os gnósticos ensinaram que estes primos, tá, alienígenas podem desviar espécie humana do seu verdadeiro e adequado curso de evolução. A ênfase exclusiva na deusa Sofia é a mensagem altamente inspiradora da gnose. Tá? Os antigos videntes ensinaram-lhe que, através de uma ligação especial com a deusa, a nossa espécie pode superar os arcontes e assegurar os humanos e a futura humanidade da Terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Aí você vem para cá e aí a gente vai... Por isso que muita gente diz assim, a gnose é muito negativa, não, é muito pessimista do mundo e tal. Não, não é. Não é. Não é não, filho. Você está enganado. Você precisa conhecer a gnose verdadeira e não a gnose do Samuel Van Veor. Você precisa conhecer a gnose cristã. Eles não são pessimistas, eles são realistas e otimistas. Tá? Por que, Robson? Bora lá. Tá? Porque eles dizem uma coisa muito clara. Tá? E eu já fiz esse desenho umas quilhões de vezes aqui e vou fazer de novo. Tá? Para mostrar para vocês. Tá? Ok? Uhum.
Eu podia fazer com saia, com qualquer coisa, tá, gente? Desculpa, mas não tem nada a ver aqui, ok? Então, por que que os gnósticos são otimistas? Porque eles dizem o seguinte, bem aqui, tá? Existe a centelha divina. Ok? Bem aqui está o espírito humano. O espírito humano, não é Espírito Santo, não. Bem aqui está a alma. E bem aqui está o corpo. Tá? Numa análise bem mais simples, tá, pessoal? Que eu poderia aqui enfeitar muito e não adianta enfeitar muito. A gente tem que ser mais simples possível, sem ser simplório, para explicar as coisas. Entendeu? Porque eu me preocupo com pessoas que estão começando o conhecimento agora. Eu não me preocupo com quem sabe, porque quem sabe, sabe, eu nem estou nem aí. Ok? Eu também sei muita coisa, mas todos os dias eu aprendo. Eu leio os textos antes de trazer aqui. Eu não trago o texto que só eu gosto, não. Eu trago o texto para poder me contrapor àquele texto e dizer o que é que eu penso. Não, pessoal, a gente tem que ter criticidade, a gente tem que ter a consciência crítica, tá? Não acreditem que a renovação de todas as coisas vai acontecer sem a lógica, sem a razão humana. Não vai acontecer. Não existe isso. Tá? Então, veja só. A alma e o corpo, esses dois elementos aqui, ó, tá? Vou aqui, tá? Vamos lá. Esses dois elementos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, corpício, né? Corpício bonito aqui. Né? Esses dois elementos aqui, os gnósticos são claros em dizer que eles fazem parte de uma única substância. Tá? Essa foi criada pelo Demiurgo. Ok? Então, essas duas partes, a alma e o corpo, elas são parte da mesma essência. Ok? Enquanto que o espírito humano e a centelha divina aqui vieram por meio, tá, da Sofia. São elementos sofiônicos. Ok? Você vai dizer, mas como? Porque o Yaldabaoth, quando soprou, ele colocou dentro do ser humano a centelha divina, tá? Que ao chegar no corpo humano, tá? Ao chegar no corpo humano, ela cria o espírito, ok? Você está me entendendo? Porque o espírito humano, é que vai encapsular a centelha divina, ok? Isso aqui, ó, ok? Essa centelha divina aqui vai ser encapsulada aqui, ok? Né? Certo? Então nós temos uma dimensão, tá? Então nós temos uma dimensão, essa aqui e esse aqui, ó, o espírito e a centelha divina são energias, eu vou botar aqui, energias pleromáticas, ok? Se você não puder escrever, não se preocupe, tá? São energias aeônicas. Aqui, ó. Ok?
O que isso significa? Significa dizer que nós podemos, as únicas criaturas que podem vencer os arcontes somos nós. Mas como é que nós podemos fazer isso? Despertando essa energia pleroma e essa energia aeônica, ou, né, em outras palavras, despertando a centelha divina para que ela se fusione com o espírito humano. Por quê? Porque a alma e o corpo, pessoal, eles são tipicamente, tá? São tipicamente ligadas ao demiurgo. E o demiurgo usa, tá, os elementos da alma. Quais são os elementos da alma, Robson? Então, os elementos da alma. Dá para ver aí, pessoal? Dá para ver? Para ver? Dá, não dá? Elementos da alma são o quê? São a mente, sentimento, e vontade. Certo? Da mente aqui. Isso aqui faz parte da mente, tá ok? Então, a mente, tudo aqui, isso aqui, faz parte disso aqui, ó. Tá? Da alma. Do corpo, o que é que fica? Os órgãos dos sentidos. Ok? Tá dando para entender aqui? Tá? Então, corpo e alma são produtos do demiurgo e dos arcontes. Então, eles vão usar as energias almáticas e corporais, tá? Físicas, biológicas, para nos enganar. E para sufocar a centelha divina e o espírito. Tá? E a energia pleromática e a eônica. Então, portanto, não é verdade que os gnósticos eram pessimistas. Eles eram realistas e positivistas, porque eles diziam que Cristo veio aqui à Terra ensinar como nós acordarmos essa energia e despertarmos essa força, esse poder, esse dinamis, tá? Certo? Da centelha divina e do espírito humano. Como fazer com que ele funcione? Porque a única maneira, pessoal, que nós temos de sair da simulação e do engano arcôntico é fazendo o despertar da centelha divina e do espírito humano, da energia pleromática e da energia eônica. Se não for assim, você vai ser enganado pela alma. A sua alma vai produzir coisas que você vai dizer que é o espírito que produziu. Tá? Porque a sua mente, os seus sentimentos, a sua vontade podem produzir coisas que parecem ser, tá, do espírito, mas não são. Tá? É aí que está o X da questão. Então, por favor, pare com essa onda de dizer que os gnósticos são pessimistas demais. Nossa, eu não aguento. Tá? Então, os antigos videntes faziam isso, né? Um catecismo gnóstico, né, encontros alienígenas em textos de escola de mistério. Né? Escola de mistério que eles chamam, eu nem gosto desse nome, pessoal, porque é um nome tão coisa que escola de mistério, sabe? Por isso que eu detesto essas coisas de muita... Aqui não tem escola de mistério, aqui tem revelação. Aqui não tem mistificação. O meu canal não tem essa história de que nós temos que ocultar dos profanos a certa sabedoria, porque eles são capazes de encher saco de outro. Tá? Aqui e ali
materiais estão aqui, ó, tá? Vamos ver aqui, né? Aqui e ali, materiais cópitas gnósticos contêm passagens que descrevem encontros de seres do tipo ET, tá? Às vezes com conselhos explícitos sobre como lidar com essas entidades. Que crença estão implícitas em tais testemunhos? Em que devemos acreditar sobre tal testemunho? Vou levantar e abordar essas duas questões em breve, neste breve ensaio. Tá? Aí ele fala aqui sobre a intrusão oculta. Ok? Oculta. Uma visão em primeira mão do testemunho. Né? Consideremos uma passagem do primeiro Apocalipse de Tiago, certo? No documento de Nag Hammadi, ele diz: um diálogo de revelação em que um professor ou pessoa designada, o senhor ou mestre, confere o conhecimento secreto ao gnóstico chamado Tiago. Mestre disse, o mestre disse: Tiago, eis que vou te revelar o caminho da tua redenção. Tá? Eu vou grifar todo esse texto aqui, porque depois aqui a gente vai deixar para um próximo vídeo a continuidade. Tá? O mestre disse: Tiago, eis que vou te revelar o caminho da tua redenção. Quando você é dominado pelas picadas da morte, ou pelo medo mortal, uma multidão de arcontes pode se voltar contra você, tá? Pensando que podem capturá-lo. E, notavelmente, 3 deles irão te agarrar. Você se passando por... irão agarrar você se passando por cobradores de pedágio, de imposto. Tá? De pedágio é de passagem, né? Pagar pedágio significa para você passar tá, os limites, você vai ter que pagar pedágio. Então, ele vai dizer. E eles não apenas exigem pedágio, mas também roubam almas. Tá? Agora, quando você estiver sob o poder deles, de quem? Dos arcontes, um deles, que é o supervisor, lhe dirá quem é você e de onde você é. Então você terá que dizer a ele: sou um filho da humanidade, eu sou da fonte. Ele então lhe dirá que tipo de filho você é e a que fonte você pertence. Você deve dizer a ele: eu sou da fonte pré-existente, eu sou filho da fonte. Então ele lhe dirá: por que você foi mandado para longe da fonte? Então você terá que dizer a ele: eu vim do pré-existente para contemplar os da minha espécie e os que são alienígenas. Olha só, os que são da minha espécie, tá? E os que são alienígenas, os que não são da minha espécie. E ele lhe dirá: que são esses seres alienígenas? Você deve dizer a ele: eles são totalmente estranhos, pois são da Sofia decaída, Arcamote. Tá? Olha o que ele está dizendo. Tá? A divindade feminina que os produziu quando ela trouxe a raça humana abaixo da fonte. O reino do pré-existente. Tá? Olha o que ele está dizendo aqui. Tá? Quando trouxe a raça humana abaixo da fonte, o reino pré-existente. Olha aí. Ok? Eles são totalmente estranhos, mas são nossos parentes. Na verdade, eles são assim porque ela, que é sua mãe, Sofia Arcamote, é da fonte.
Então eles estão dizendo, olha, ela gerou esses seres, mas ela mesma, ela é da fonte. Apesar dela não estar na fonte, ela é da fonte. Tá? Prestar atenção. Na verdade, eles são assim porque ela, sua mãe Sofia Arcamote, é da fonte. Ao mesmo tempo, eles são estranhos, porque Sofia não se fundiu com ela, né, como em a fonte. Ou melhor, ela não se fundiu à sua contraparte masculina divina, quando ela os produziu. Tá? Quando ele também diz, onde você vai agora? Você terá que dizer a ele, para o lugar de onde cheguei, a fonte. Para lá devo retornar. E se você responder dessa forma, escapará do ataque deles. Agora veja, o que é que ele está dizendo bem aqui, ó, tá? Que os arcontes, apesar de terem surgido do demiurgo, o Yaldabaoth, o Yaldabaoth é filho da Sofia. Tá? Portanto, ele saiu deformado. Por quê? Porque ele não foi feito junto com a contraparte dela. Ok? Mas eles têm elementos dentro deles, ok? Eles são seres somente de alma e corpo, que, querendo ou não, eles herdaram elementos da Sofia. Tanto é verdade que a Sofia o Yaldabaoth vai tentar tirar o poder da própria mãe para ele. E aí, o que é que acontece? Quando ele cria os humanos, ela pede ajuda ao Pleroma, e aí eles mandam, tá, os 4 luminares, o Elelete, o Deventai e tudo, soprar. Né? É como se mandasse uma mensagem para a mente do demiurgo e disse para ele assim, olha, sopra sobre a face do homem e ele vai viver. Aí, claro, aquele ser que se arrastava, que deveria ser um primato, um Homo erectus, um Homo habilis, ele soprou. E quando ele soprou, o que foi que aconteceu? Ele jogou, o poder da mãe dele saiu dele e foi para o homem. Tá? Para o ser humano. Tá? Foi para os humanos. E aí o problema todo acontece o seguinte, ele depois tentou tirar de dentro do homem o poder. E para tirar de dentro do homem o poder, o que ele fez? Ele fez uma cirurgia para criar a Eva. Que eles vão chamar, em alguns textos, vão chamar a Eva de Zoe, vida. Então ele queria tirar o que ele tinha jogado, porque quando ele jogou, ele percebeu que o homem era muito mais poderoso, muito mais sábio, muito mais... tinha talvez até a estrutura física do homem era diferente, ou a sua energia se emanava dele. E aí isso é tão forte, pessoal, que a própria Bíblia vai dizer que o Javé vai expulsar o homem do paraíso, dizendo, olha, expulsemos Adão porque ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E assim ele não venha e tome da árvore da vida, coma e viva para sempre. Eles expulsaram quem? Adão. Mas eles ficaram com a Eva lá. Ok? Depois é que eles mandam a Eva embora. Correto? Então, não, de maneira nenhuma cabe a ideia de pessimismo.
Jesus veio nessa terra, ele era um aeon, ele veio à terra dizer para nós como viver, como despertar, como acordar do sono, como a gente se iluminar, como fugir da falsa luz. Ok? E assumir a nossa verdadeira natureza. Qual é a nossa verdadeira natureza? É que nós somos filhos do pleroma. Provavelmente, nós, dentro daquelas hipóteses, né, nós nem sequer sejamos da Terra, porque já existem estudos questionando isso. Talvez nós tenhamos chegado aqui na Terra, trazidos pelo demiurgo, atraídos pelo demiurgo a sair do pleroma para cá, pode ser uma hipótese, né? Ou pela própria Sofia, que nos mandou para cá, né? E o demiurgo, de alguma maneira, resolveu querer manipular. Em todo caso, pessoal, volto a dizer, nós temos a chance de derrotar esses seres da falsa luz e do engano. Ok? Tudo bem? Até o próximo vídeo, tá bom?